Olá, bom dia. No ar mais um Boca no Trombone, o seu espaço de consultorias e opinião aqui na nossa Band TV. Muito obrigado para você que sempre, aos finais de semana, está com a gente, se liga no nosso conteúdo, na nossa consultoria, do direito da previdência, do direito do trabalho, os nossos quadros especiais nas nossas diversas áreas do direito e também ouve, acompanha a opinião dos nossos parceiros. E claro, não deixa de participar, assim a gente quer a sua participação, interaja com a gente, tem o WhatsApp, tem o nosso perfil na rede social, que é o mesmo, é o @programa Boca no Trombone. Você nos encontra no YouTube, no Facebook e no Instagram. Faça com a gente a edição de hoje aqui do programa. Vocês já viram aí, né? Estamos com os consultores aqui na área previdenciária e trabalhista. Mas agora eu apresento para vocês também os demais conteúdos, o que é destaque na edição de hoje aqui do Boca. O informe sindical com o Sindicaixa e a opinião dos servidores estaduais. O Sindimetrô está com a gente, trazendo a visão da categoria. Também é dia de direitos da saúde, falando sobre temas importantes. E o nosso quadro de trânsito, o trânsito legal, recheado, o Boca no Trombone desse final de semana. Bom, deixa eu apresentar, né? Deixa eu apresentar os convidados que estão com a gente. Na área previdenciária, a gente recebe com muita alegria a doutora Natasha Bublitz, do BM Advogados. Doutora Natasha, bem-vinda a mais uma edição do Boca, tudo bem? Bom dia, doutor Solano. Bom dia a todos os telespectadores da Band. Uma alegria tê-la novamente aqui na nossa casa. Doutor Pedro Guterres, do Pedro Magro Guterres Advocacia Especializado, nosso especialista no direito trabalhista. Seja bem-vindo, doutor Pedro, tudo certo? Bom dia, doutor Solano, bom dia, doutora Natasha. É sempre uma alegria estar aqui com nossos telespectadores na Band, atendendo às suas dúvidas sobre o direito do trabalho. Vamos lá, então, vamos lá, mãos à obra, tem trabalho aqui para os doutores. Na área previdenciária, primeira dúvida da Selma aqui da capital. Falta um ano para me aposentar. Já posso pedir minha aposentadoria ou espero fechar os 30 anos de contribuição? Ela diz, doutora Natasha, que tem 55 de idade. Será que já pode? Bom dia, Selma. Bem importante esse seu questionamento. Embora já tenha os requisitos para aposentadoria, vá adquiri-los ao implementar os 30 anos de contribuição, não é possível encaminhar o pedido administrativo antes que seja complementado todos os requisitos. Pelo que colocas, vai se enquadrar em uma das regras de transição da aposentadoria por tempo de contribuição. Então, primeiro tem que fechar o requisito para só daí, naquela data, encaminhar o pedido da sua aposentadoria. Tá certo. Obrigado, doutora Natasha. Agora a questão é do direito do trabalho, do Paulo. Quantas horas tem de descanso uma pessoa que trabalhou 12 horas seguidas como folguista num hospital? É o que quer saber, doutor Pedro? O Paulo? Paulo, bom dia. Assim, depende, tá? Se tu trabalhas 12 horas com frequência, a resposta é que tu tem que ter 36 horas de descanso, porque trabalhar 12 horas por dia é uma situação excepcional e a única forma disso acontecer é se tu trabalha na escala de 12 por 36. Se não é esse o caso, a tua escala é outra, tu trabalha 8 horas por dia, 8h48, mas nesta hipótese tu precisou trabalhar 12 horas, o teu período de descanso é o período de descanso entre jornada normal previsto na CLT, que é de 11 horas entre uma jornada de trabalho e outra. Obrigado, doutor Pedro, doutora Natasha, os consultores de hoje, desse final de semana aqui do Boca no Trombone. Vá mandando a sua dúvida pelo WhatsApp e pelo nosso perfil nas redes sociais. Vamos com o espaço de opinião? Sim, Boca no Trombone tem opinião. Então chega o primeiro informe sindical, assinado pelo Sindicaixa. Bom dia, Solano. Bom dia, amigos do Boca. O governador Eduardo Leite, antes mesmo de assumir o segundo mandato, já coloca na Assembleia Legislativa uma série de projetos ampliando a desigualdade salarial entre os servidores, favorecendo os CCs, favorecendo as chefias, com a desculpa de que precisa atrair os melhores quadros para o governo, desconhecendo completamente o concurso público como principal e melhor mecanismo de contratação de servidores para o Estado. O governo também se cala frente à iniciativa dos poderes de instituir a automaticidade do reajuste somente para o andar de cima, enquanto condena a grande massa do serviço público ao arrojo salarial e a manutenção deste quadro de calamidade que vive os servidores públicos do Estado.
Vejam que mais de 15 mil servidores do Estado, entre funcionários de escola, trabalhadores da saúde e outras categorias, recebem completivo salarial para atingir o salário mínimo. Então, esta é a política de Eduardo Leite: avançar nos privilégios e manter o arroxo para a maioria dos servidores. A população gaúcha precisa repudiar esta iniciativa. Um grande abraço a todos e todas. Muito obrigado ao presidente Érico Correia do Sindicaixa, atento às demandas dos servidores estaduais. Voltemos para a consultoria. Sim, você está com dúvida previdenciária? Está com dúvida trabalhista? Olha aí na nossa tela, ó. Tem o nosso WhatsApp, tem o perfil nas redes sociais para a sua participação. Vem com a gente por aí. Mais uma dúvida previdenciária do João. Sou aposentado por invalidez. Se retornar ao trabalho, terei estabilidade no emprego? É a dúvida do João, doutora Natasha. Bom dia, João. Excelente questionamento, bem pertinente. João, a princípio, durante o período que estás em gozo do auxílio ou da aposentadoria por invalidez, não pode ser demitido, então está com essa estabilidade durante esse período. Quando retornar para o trabalho, não tem nenhuma proteção nesse sentido. Vai, se for o caso da empresa lhe demitir, somente tem a ressalva se estiver alguma previsão na convenção coletiva ou se essa aposentadoria por invalidez ela for decorrente de algum acidente de trabalho. Aí, nesse caso, terá estabilidade de 1 ano nesse retorno. E antes de encerrar, quero aproveitar para dar um bom dia para o meu colega de bancada. Bom dia, doutor Pedro. Bom dia, doutora. Tá certo. Obrigado, doutora Natasha. Agora a questão é do direito do trabalho, do Paulo lá de Estrela. Sofri um acidente de trânsito no trajeto ao meu trabalho e tive uma fratura exposta na perna. Já faz 1 ano e meio. Tenho direito a alguma indenização da empresa? Voltei a trabalhar 6 meses após o acidente, doutor Pedro. Pois então, Paulo, olha só, o acidente de trajeto também é um acidente de trabalho. Deve ter sido emitida uma CAT, uma comunicação de acidente de trabalho sobre esse acidente. Tu tivestes um afastamento previdenciário superior a 15 dias, então com certeza, no mínimo, tu tem uma garantia provisória de emprego de 1 ano após o teu retorno do INSS ao trabalho, que é o que deve estar acontecendo agora, tá? Já se tu tem direito a alguma indenização, é uma outra história, porque esse acidente de trabalho só vai ter repercussão a ponto de gerar o direito a uma indenização se esse deslocamento do teu trabalho para casa e vice-versa, ele fazia parte da tua jornada de trabalho, ou porque tu trabalhava num lugar distante, ou porque tu usava o carro, a moto para o teu deslocamento. Se não, se foi um acidente de trabalho desvinculado das tuas atividades laborativas, tu não terá direito a uma indenização por isso. Tá certo. Obrigado ao doutor Pedro, obrigado à doutora Natasha. Seguem com a gente, mande a sua dúvida, interage com a gente pela nossa plataforma de comunicação, que é o perfil nas redes sociais, o @programa Boca no Trombone, e também o WhatsApp que está na tela aqui para você interagir com a gente. Vamos para o nosso recadinho? Recado da água, sim, nesse calor, nesse verão, nada melhor do que termos o contato aí da WaterSul, purificadores e mineralizadores de água. Sou José Hernandes Bastianello, fundador da WaterSul e diretor comercial. Somos distribuidores dos purificadores de água Cerbran, Top Life, Aquavita Minerale e Soft Everest. Pegamos a água da torneira e agora vamos colocá-la no mineralizador Diamond. Vamos fechar e agora nós vamos tirar a água do mineralizador. Agora vamos colocar o reagente, a água que saiu do mineralizador e na água que saiu da torneira. Agora vocês tiram suas conclusões. E aí ficou fácil, né? Água com mais saúde e sais minerais é a água dos purificadores e mineralizadores da WaterSul. Entre em contato com o time de vendas, tem o fone fixo e também tem o WhatsApp. Eles recebem o seu contato, programam a entrega, que em Porto Alegre e região metropolitana ela é gratuita. Mais opinião aqui no Boca? Temos mais opinião. Agora quem fala com a gente no Informe Sindical é o Sindicato dos Metroviários de Porto Alegre.
Bom dia, Solano. Bom dia a todos os participantes do programa, a todos que estão nos assistindo na TV Bandeirantes, o Boca no Trombone. É sempre um prazer, em nome das metroviários, estarmos aqui, né? Bom, a gente está terminando o ano de 2022 de uma forma melhor do que começou, né? Com certeza temos muito mais esperança para o ano 2023, temos um governo realmente preocupado com os anseios da população, dos trabalhadores e trabalhadoras, com a dignidade de todos os brasileiros. Mas o governo termina, né? O governo Bolsonaro, do jeito que foram os últimos 4 anos. Quer dizer, universidades parando, sem dinheiro, o INSS também ameaçando parar por falta de recursos, mais de 5 milhões de brasileiros e brasileiras na fila do INSS, esperando alguma forma de benefício, ou seja, contribuiu uma vida inteira e na hora de usufruir o governo simplesmente lhe dá as costas. O que a gente espera é uma sinalização da equipe de transição do próximo governo, ao fim das privatizações, né? A reestatização de empresas importantes como a Eletrobras, que o setor de energia é fundamental, né? A valorização do serviço e do servidor público, precisamos valorizar o SUS e todas as empresas públicas. No caso da Transurb, a valorização do transporte público, o Cinemetrô continua defendendo a tarifa zero, o brasileiro paga muito imposto. Então, nesse sentido, a gente espera que o governo dê uma sinalização, né, e que nós tenhamos 2023 muito melhor do que o 2022 e os anos anteriores. E defendemos aí o teto de gastos, sim, mas para o pagamento da dívida pública. É inadmissível um país como o Brasil que paga mais de 50% do seu orçamento em dívida pública. É impossível crescer dessa forma. Um abraço a todos e bom final de semana. Muito obrigado ao presidente do Sindimetrô, Luiz Henrique Chagas, sempre atento às demandas da categoria. Mais consultoria? A consultoria previdenciária hoje é com a doutora Natasha Bublitz, do BM Advogados. Doutora, a pergunta vem lá de Passo Fundo do José. Minha aposentadoria está na mesa do juiz, só para dar a sentença. Já faz 1 ano, falo com o advogado, ele fala que está só aguardando o juiz. Isso é normal? É a dúvida do José. José, essa dúvida é muito comum, a demora para ser julgado as ações previdenciárias. Um processo previdenciário pode ter uma sentença entre 6 meses a 2 anos. Então, a princípio, seria normal ali essa demora. A demora pode ser decorrente tanto da demanda do próprio gabinete do magistrado em julgar todos os processos que ele tem, quanto tem alguns processos que ficam suspensos, aguardando temas repetitivos, temas que vão ser pertinentes ao objeto da atuação. Então, pode acontecer do processo também estar suspenso, aguardando uma decisão para que aí saia a sua análise de sentença. Certo, obrigado, doutora Natasha. Agora a dúvida é do direito do trabalho, encaminho ela ao nosso especialista, ao doutor Pedro Guterres. Doutor Pedro, o João Batista tem mais de 25 anos e não foi depositado o fundo de garantia. Me aposentei e não tinha nada, mas continuo no mesmo trabalho. O que tenho que fazer para receber? A dúvida do João Batista, doutor. Seu João, bom, como é sabido, a aposentadoria é uma das hipóteses de liberação dos depósitos do FGTS. Então, embora o senhor continue empregado, o senhor teria direito agora a levantar esses depósitos que foram recolhidos durante esses 25 anos de trabalho que o senhor tem nessa empresa. Mas, pelo visto, o senhor chegou lá e não encontrou os seus depósitos. Essa situação é uma situação muito grave, porque o FGTS é uma das parcelas mais elementares a quais o empregado tem direito. Então, se o senhor já não usou parte desse dinheiro, ou esse dinheiro todo para adquirir um imóvel através da Caixa, ou fez esses saques em outra oportunidade, é importante que o senhor corra atrás desse dinheiro, porque esse dinheiro lhe pertence. Converse com o seu empregador, mostre o seu extrato do FGTS e, se não houver solução, procure um advogado trabalhista para reclamar esses depósitos fundiários que não foram realizados. Certo, obrigado, doutor Pedro. Os doutores seguem com a gente nas consultorias previdenciária e trabalhista. Vai interagindo, vai mandando a sua mensagem para a gente. Quadro especial, aqui temos várias áreas do direito e agora aqui a gente vai falar sobre o direito de trânsito. No nosso quadro, o Trânsito Legal. Olá, amigos do Boca. Hoje o nosso quadro no Trânsito Legal é a respeito dos ciclistas. Existem uma série de regras que os condutores de veículos automotores e os ciclistas devem observar. Como exemplo, posso citar sobre a forma de condução. O ciclista, ele deve transitar nos bordos da pista, ou seja, nas margens laterais da pista, tá? E também devem transitar no mesmo sentido da via. Nós verificamos muitos ciclistas
com a falsa ideia que daria mais segurança transitando no sentido inverso da via. Porém, isso com certeza se torna mais perigoso e o Código de Trânsito prevê que ele deve transitar no mesmo sentido da via. Quanto ao motorista, né, de veículo automotor, uma série de regras devem ser observadas também em respeito ao ciclista. Ele deve manter uma distância frontal e lateral adequada, né? Enquanto a distância lateral deve ser observada pelo menos a distância de 1,5 metro, né, de distância entre o ciclista. É evidente que esse condutor ele não tem como medir isso quando ele está fazendo uma ultrapassagem, mas a razoabilidade, né, demonstra, ele consegue, tendo uma distância segura entre os ciclistas, por isso que o código estabeleceu esse 1,5 metro. Outra coisa, aquele que faz uma ultrapassagem que possa causar gravidade ou perigo ao ciclista, ele acaba incluindo num artigo do Código de Trânsito, que é o artigo 170, que é dirigir com ameaça. Então, e esse artigo, ele pode suspender o direito de dirigir. Muito obrigado ao doutor Cristiano Machado, sempre trazendo, né, as explicações, as dicas das regras do direito de trânsito aqui para a gente. Mais consultoria previdenciária com a doutora Natasha Bublitz. Doutora, um telespectador que acaba não se identificando diz o seguinte: meu pai teve uma operação de câncer de mama. Os médicos falam que ele não pode trabalhar, mas o INSS diz que ele está apto a trabalhar. Ele está há 3 anos sem receber nada. O que fazer? Deve ser observado que para ter direito ao benefício por incapacidade, há a exigência de 3 requisitos: a comprovação da incapacidade, não somente a doença, a qualidade de segurado, que é estar vinculado ao sistema, e a carência, que é um mínimo de 12 contribuições. Colocas ali que o seu pai ele tem câncer, então ele estaria isento da carência, mas não da qualidade de segurado. Então é interessante procurar um advogado especialista em direito previdenciário da sua confiança para analisar se a situação dele ele ainda tem a qualidade de segurado, para a partir daí marcar alguma perícia ou voltar a contribuir e analisar as nuances do caso ali, o que daria para fazer para buscar esse benefício por incapacidade. Tá certo. Obrigado, doutora Natasha. A gente segue com a consultoria, você segue participando, envia sua dúvida para a gente, a dúvida previdenciária e trabalhista pelos canais de comunicação que estão aí na tela. Agora a gente vai falar em mais um quadro especial sobre as regras sanitárias. Sim, chegou a vez dos direitos da saúde. Bom dia a todos e todas, meu nome é Fabiana Piovesan, sou médica nefrologista. Vamos conversar um pouco sobre transplante de órgãos, sobre doação. Então, hoje no Brasil, nós temos mais de 50 mil pessoas em lista à espera de um transplante. Os principais transplantes que os pacientes estão aguardando é rim e córnea. Dentre esses nós temos pulmão, temos coração também, fígado. E essa é uma problemática bastante importante, uma vez que com o advento da pandemia diminuíram muito as doações. Muitos pacientes tiveram contraindicações às doações. Então hoje como funciona? Se eu quiser ser um doador, como isso funciona? Na verdade, nós podemos colocar na nossa carteira de identidade, né, a necessidade ou a vontade de sermos doadores, mas é muito importante que a nossa família autorize, é muito importante que a nossa família fique sabendo da nossa vontade de sermos doadores, pois é necessário a autorização familiar para que ocorra a doação. Nós temos 2 tipos de doadores. Eu posso fazer uma doação em vida, mas a princípio são para familiares de até 4º grau do paciente acometido ou cônjuge. E se for um doador não relacionado, é necessário autorização judicial. Então, nós encaminhamos o processo todo para a via judicial para ser autorizado. Muito obrigado, doutora Fabiana Piovesan, né, do time aí de consultores do direito da saúde aqui no programa. Mas consultoria
trabalhista com o doutor Pedro Guterres. Doutor Pedro, o Alexandre de Guaíba, um trabalhador que teve hérnia inguinal, tem direito de estabilidade de 1 ano com a empresa onde ele teve a doença, doutor Pedro? Bom dia, Alexandre. Depende, tá? Em primeiro lugar, se essa hérnia te causou um afastamento superior a 15 dias, é um dos requisitos, tem que ter usufruído de benefício previdenciário. E o segundo requisito é que esta hérnia tenha relação com o teu contrato de trabalho. A hérnia, ela pode ter várias, assim como todas as doenças, ela pode ter várias decorrências. Pode ser uma predisposição genética, pode ser decorrência de um esforço que tu fez em casa arrastando um móvel, e aí tu não vai ter direito à estabilidade no emprego, mas se ela decorreu de um esforço que tu fez no teu trabalho ou de alguma posição forçada que tu adota durante a execução das tuas atividades, sim, ao retornares do afastamento, tu terás uma garantia provisória de emprego de 1 ano. Tá certo. Obrigado aos doutores, eles seguem com a gente. A gente vai dar aquela paradinha para você tomar água em nome da WaterSul, purificadores e mineralizadores. Tem mais consultoria previdenciária, consultoria trabalhista e tem uma reportagem. Estivemos lá no 4º Seminário Nacional de Direito Previdenciário da OAB e da ABA. Tudo isso aqui no nosso Boca no Trombone. Atenção! Fique atento! Beba água pura, livre de vírus e bactérias. Água sem cheiro, sem gosto, com importantes sais minerais, ideal para a sua saúde. Purificadores e mineralizadores de água natural, gelada e alcalina é na WaterSul. WaterSul, atenção total ao cliente. Ligue 3231-4567. WaterSul, 3231-4567. Com o Boca, no seu final de semana, sempre interagindo bastante com as suas dúvidas do direito à previdência, do direito do trabalho, claro, os nossos quadros especiais, as reportagens aqui do programa. Fique com a gente, vai interagindo, ainda dá tempo. Vamos com mais uma questão previdenciária. Hoje a gente recebe a doutora Natasha Bublitz, do BM Advogados. Doutora Natasha, a Lu, qual idade e tempo de contribuição é necessário para me aposentar? É o que quer saber a Lu. Bom dia, Lu. Após a reforma da Previdência, a idade mínima para a mulher ficou de 62 anos de idade e um mínimo de 180 contribuições, o que equivale mais ou menos a 15 anos de contribuição. Mas deve observar que, embora a reforma tenha extinguido a aposentadoria por tempo de contribuição que exigia os 30 anos, ainda temos as regras de transição, que vão exigir pontos, vão exigir idade mínima ou pedágio de 50% e 100%. Então é interessante sempre fazer um planejamento previdenciário ou a regra geral é esses 62 anos, a nova idade. Tá certo. A Jerusa lá de Caxias do Sul manda pra gente, doutor Pedro Guterres, uma questão do direito do trabalho. A empresa pode pagar as horas extras por fora da folha de pagamento? E o que me prejudica? Eu sou vigilante, né? Pode ter tudo junto, refeitório e vestiário, homem junto com mulher? Complicada essa dúvida aqui. Não pode, dona Jerusa. Em primeiro lugar, não pode pagar as horas extras fora do contra-cheque. As horas extras têm que estar no contra-cheque para incidir os reflexos sobre férias, 13º, depósitos do FGTS, suas contribuições previdenciárias para quando a senhora for se aposentar. É nisso que lhe prejudica as horas extras serem pagas por fora. Em segundo lugar, não pode misturar vestiário de homem e de mulher. Isso está nas normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e do Emprego e o vestiário tem que ser separado também do refeitório. Tá certo. Obrigado, doutor Pedro, os nossos consultores desse final de semana. Bom, a gente esteve, como eu disse, no 4º Seminário Nacional de Direito Previdenciário promovido pela OAB e pela ABA. Vamos trazer agora os principais pontos aí que foram destaque lá nesse evento. Vamos lá. Pois o Boca no Trombone veio aqui na nossa OAB Cubo para o 4º Seminário Nacional de Direito Previdenciário, promovido pela ABA e pela OAB. Importantes juristas, vários operadores do direito, em 2 dias trazendo o que foi novidade na área legislativa, na área judicial, para os advogados e para as advogadas previdenciaristas aqui no estado do Rio Grande do Sul. Vamos trazer para você o que tem
de melhor aqui no evento. Uma alegria muito grande estar aí congregando com a Advocacia Previdenciária, podendo fazer um apanhado do que foi esse ano de 2022. Tivemos aí conquistas, é verdade, como a vitória na revisão da vida toda, mas tivemos também, por outro lado, um ano com muitas dificuldades. Então, fazer esse apanhado geral, fazer essa união da Advocacia Previdenciária mais uma vez, nesse evento tradicional, agregando conhecimento, é algo que nos dá muita satisfação e tivemos, graças a Deus, centenas de inscritos. Teremos aí dias de aprendizado e de muita alegria por estarmos juntos. Mais um evento de sucesso da OAB do Rio Grande do Sul, parceria com a ABA e da Advocacia Previdenciária. Eu pedi licença ao representante da OAB de Santa Catarina agora há pouco, referindo que não tenho dúvida da pujança e da força da Advocacia Previdenciária gaúcha, a mais pujante do Brasil, para nós, né? E tenho muita alegria também porque eu tenho uma história com a Advocacia Previdenciária Gaúcha. Eu fui relator na gestão passada, como conselheiro, da transformação da comissão especial em comissão permanente. E era efetivamente necessária essa transformação. Então eu tive o voto condutor no Conselho Pleno. Um evento muito importante, realizado aqui na OAB Cubo, com o auditório lotado. Os temas relevantes do direito da Seguridade Social e do direito previdenciário serão tratados aqui. E esse é o nosso papel também da OAB do Rio Grande do Sul, levar conhecimento. E obteve com êxito esse papel, né? Foi muito proveitoso para todos os advogados e advogadas que lá estiveram. Parabéns à OAB, parabéns à ABA. Bom, vamos encerrar a nossa consultoria rapidinho aqui com a doutora Natasha. O Daniel de Gravataí, 55 de idade, 29 de contribuição. De 94 a 2002 eu tinha uma empresa e o contador não recolheu o INSS. Hoje eu posso recolher esses anos que ficaram para trás? A dúvida do Daniel, doutora. Bom dia, Daniel. É possível sim fazer o recolhimento em atraso, mas esse período depende de comprovação do exercício da atividade. É necessário primeiro que o INSS reconheça o tempo de contribuição, reconheça o exercício da atividade, para somente após realizar a indenização. Mas sempre recomendo procurar um advogado para analisar se vai valer a pena e estar ciente dos riscos do recolhimento em atraso, principalmente após a reforma da Previdência. Obrigado, doutora. Uma última do Direito do Trabalho, do Márcio de Osório. A insalubridade é paga sobre o salário básico ou mínimo? E em caso de demissão sem justa causa, tenho direito a seguro-desemprego? Se minha esposa estiver empresa registrada em nome dela, somos casados em união universal de bens. A dúvida que vem lá do litoral do Márcio, doutor. Osório, a terra dos bons ventos. Márcio, veja só, a insalubridade atualmente é paga sobre o salário mínimo nacional por um entendimento majoritário da jurisprudência trabalhista nacional, tá? E o fato da tua esposa ter uma empresa aberta em nome dela não influencia absolutamente nada na percepção do teu seguro-desemprego, independentemente do regime de casamento que vocês adotam. Tá certo. Doutor Pedro, muito obrigado pela sua participação, como sempre de excelência aqui no nosso Boca no Trombone, e até uma próxima. Eu que agradeço, é uma alegria estar aqui com você sempre. Doutora Natasha, obrigado pela comparecer a mais essa edição, sempre a brilhantar o nosso Boca no Trombone. Até uma próxima edição. Muito grata e um bom final de semana. Tá certo, os nossos doutores, doutora Natasha e doutor Pedro, a dupla de hoje aqui no Boca no Trombone. Acabou, pessoal. Por hoje vamos ficando por aqui, mas durante a semana a gente faz aquele bate-bola lá no @programa Boca no Trombone, no nosso canal no YouTube, na nossa fanpage no Facebook e na nossa conta no Instagram. Aliás, vai no notebook, vai no computador, pega o celular, te inscreve agora no nosso canal, procura lá no YouTube, Programa Boca no Trombone. Faz a inscrição, ativa as notificações e vem com a gente todo dia. Tem conteúdo diferenciado, tem as questões previdenciárias, trabalhistas, todos os quadros especiais com playlists diferenciadas para você. Vá lá, nos prestigie e mais esse Boca no Trombone que é no YouTube, tá certo? E domingo que vem a gente está aqui a partir das 8h30 na tela da Band com mais uma edição do nosso Boca no Trombone. Até lá!